Ziraldo foi um cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo brasileiro. Criou o personagem de quadrinhos infantil O Menino Maluquinho. Foi um dos fundadores da revista humorística O Pasquim. E infelizmente nos deixou do dia 6 de abril de 2024, aos 91 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. Hoje iremos homenagear essa lenda da literatura brasileira, então vem comigo. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Lizinha, e o de seu pai, Geraldo. Desde criança já mostrava seu talento para o desenho. Com 6 anos teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Ziraldo estudou no grupo escolar Princesa Isabel. Em 1949 foi com a avó para o Rio de Janeiro, onde estudou por 2 anos no MAB, Moderna Associação de Ensino. Em 1950 retornou para Caratinga e concluiu o científico no Colégio Nossa Senhora das Graças. A carreira de Ziraldo começou na revista O Era Uma Vez, quando fazia colaborações mensais. Em 1954 começou a trabalhar no jornal O Folha da Manhã, ou hoje Folha de S. Paulo, desenhando em uma coluna de humor. Em 1957 foi para a revista O Cruzeiro, publicação de grande prestígio na época. Nesse mesmo ano, formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1958 casou-se com Vilma Gontijo, com quem teve 3 filhos, Daniela, Antônio e Fabrícia. Em outubro de 1960, Ziraldo lançou a primeira revista brasileira de quadrinhos e colorida de um só autor, intitulada O Pererê. As histórias da revista já vinham sendo publicadas em cartoons nas páginas da revista O Cruzeiro, desde 1959. As histórias se passavam na floresta fictícia O Mata do Fundão. A publicação da revista durou até abril de 1964, quando foi suspensa pelo regime militar. Em 1975 a revista foi relançada com o nome de A Turma do Pererê, mas só durou 1 ano. Em 1963, Ziraldo ingressou no Jornal do Brasil. Nessa época, em plena ditadura militar, lançou os personagens O Superman, Mineirinho e O Jeremias, o bom, homem atencioso, elegante, vestido com terno e gravata, sempre disposto a ajudar os outros. O personagem marcou as charges fazendo críticas aos costumes e ao comportamento da época. Em 22 de junho de 1969 foi lançado o semanário O Pasquim, um tabloide de humor e de oposição ao regime militar que renovou a linguagem jornalística, do qual participavam diversas personalidades importantes, como os cartunistas Jaguar e Enfio, os jornalistas Tarso de Castro e Ziraldo, entre outros. Em novembro de 1970, toda a redação do jornal foi presa depois da publicação de uma sátira do célebre quadro do Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. A publicação, que fazia muito sucesso, circulou até 11 de novembro de 1991. Em 1969, Ziraldo lançou seu primeiro livro infantil, Flix, que relata a história de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. Nesse livro usou o máximo de cores e o mínimo de palavras. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Nobel Internacional do Humor, no 32º, no Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas. Em 1980, Ziraldo lançou o livro O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil. O menino maluquinho é uma criança que vive com uma panela na cabeça, é alegre, sapeca, cheia de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Em 1981 o livro recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1989 começou a publicação da revista e das tirinhas em quadrinhos do personagem. A obra serviu de inspiração para adaptações no teatro, televisão, quadrinhos, videogames e cinema. As obras de Ziraldo já foram traduzidas para diversos idiomas e publicadas em revistas conhecidas internacionalmente, como a inglesa O Private Eye, a francesa O Plexus e a americana O Med. Em 2004, Ziraldo ganhou, com o livro O Flix, o Prêmio Internacional Hans Christian Andersen. Em 2008, Ziraldo recebeu o Sexta Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico Quevedos. Em 2009 foi lançado o livro O Ziraldo em Cartaz, que reúne cerca de 300 ilustrações para peças elaboradas pelo cartunista. Em 2016, Ziraldo recebeu a Medalha de Honra da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2013, durante uma viagem à Alemanha, Ziraldo teve um infarto leve, necessitando fazer um cateterismo.
Em 2018, sofreu um AVC e chegou a ficar internado em estado grave. Se recuperou mais, até 2022, sofreu outros 2 AVCs, o que o fez ficar com a saúde debilitada. Por causa disso, passou a aparecer em público em poucas ocasiões. Nos últimos meses, Ziraldo passava a maior parte do tempo acamado e se alimentando por sonda. Na tarde do dia 6 de abril de 2024, em torno das 15 horas, aos 91 anos, Ziraldo morreu em sua casa enquanto dormia, segundo a sua família. De qualquer forma, deixamos aqui nossa homenagem a essa lenda da literatura brasileira. Ziraldo. O céu está mais feliz tendo o mestre criador do Menino Maluquinho e do Pererê. Afinal, cada um de nós tem um pouco de maluquinho. Obrigado por alegrar nossa infância. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada.